Deus, que excede todo conhecimento, e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Irmãos, o meu canal continuará sendo o mesmo canal. Todavia, agora eu vou abordar outros temas devido a muitas agressividades e até pessoas que eu mesmo espero interpretam coisas que eu falo de outra forma. Isso tem me deixado um tanto triste. Então eu vou procurar, irmãos, aos poucos, colocando aquilo que é mais importante, porque essas coisas que Deus me deu de explicar, de falar, são verdadeiras nos outros vídeos, são todas reais. Não estou aqui para inventar nada contra a igreja nenhuma, eu não tenho nada contra ninguém. Eu tenho o meu pensamento cristão, o meu pensamento da minha ideologia cristã, da forma que eu sirvo a Deus, que eu creio que Deus está se agradando, porque eu tenho visto muitos milagres, e muitos mesmo. Poderia até fazer um vídeo só contando milagres, depois de não estar em uma instituição que eu pertencia. As mesmas coisas, não mudou nada, eu continuo sendo o mesmo irmão. Apenas o meu entendimento escritural foi aumentando depois que eu comecei a entender o Evangelho conforme é ensinado através das Sagradas Escrituras, a qual eu não tinha tanto entendimento e ainda estou aprendendo. Peço que os irmãos perdoem aí essa tosse. E agora, iniciando então esse vídeo, irmãos, eu gostaria de tratar um assunto aqui, pode ser que alguém já ouviu falar, mas é um assunto que eu senti, vai ser um vídeo bem curto, que fala sobre a passagem que está escrito em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 25, que exorta aos cristãos, assim, não deixarem de congregar-se, como é costume de alguns, né? Reflete ali um contexto, irmãos, que nós podemos entender especificamente da igreja primitiva. Isso não é da igreja atual, é da igreja primitiva. Certo, irmãos? O que o apóstolo queria dizer nessa carta? A carta aos Hebreus, irmãos, ela foi escrita, direcionada para uma comunidade de cristãos, onde muitos dos quais eram judeus convertidos. E esses judeus enfrentavam, sim, grandes pressões para retornarem às suas práticas religiosas, congregarem de uma outra forma, certo? De formas tradicionais, ou misturar a nova fé cristã com costumes judaicos. Os irmãos estão entendendo? Na época, alguns membros da comunidade cristã, especificamente aqueles com fortes laços ao judaísmo, estavam se afastando, irmãos, de forma de congregação, da forma da reunião ou da congregação que deveria, da reunião que deveria ser feita, que for ensinada pelos apóstolos. Então, irmãos, eles poderiam estar adotando uma forma de prática que enfatizava mais os rituais judaicos, né? Como o templo, os sacrifícios, as tradições da lei mosaica, em vez da nova aliança em Cristo. Por esse motivo, entendeu, irmãos? O apóstolo, então, lhes fez essa advertência. Porque a fé, irmão, a cristã, não é centrada mais de sacrifícios ou rituais antigos. A comunhão, agora, entre os crentes, é a instrução mútua e a adoração comunitária eram elementos fundamentais para manter a unidade da fé e fortalecer a esperança no retorno de Cristo. Quer dizer, tinham que se manter unidos da forma que os apóstolos os ensinavam. Porém, muitos deixavam de se congregar do seu jeito comum para voltar a congregar, mas, porém, judaizando o evangelho. É isso que quer dizer. Esse tema, você hoje tem culto na sua comum, esse tema foi inventado, esse tema não existe, irmãos.
certo? Isso aí foi inventado pelo homem. Isso aí é algo que o homem inventou para aprisionar alguém a um sistema. Aqui está bem claro. Esse tema, irmão, tem que ser bem explicado. Ali estava falando, você já vai ler ali, aos Hebreus. Quando você lê ali em cima, aos Hebreus, você vê que aquela carta foi direcionada para cristãos que eram hebreus. Ou melhor, ou eram messiânicos, que criam em Jesus Cristo, em Yeshua HaMashiach. Porque ainda hoje, certo, irmãos, há perigo da pessoa distorcer a fé voltando a rituais antigos. Ainda hoje é esse perigo. Quer dizer, eu resolvo montar uma denominação que, ao invés de ter Jesus Cristo como caminho, a verdade e a vida, eu crio uma denominação que a denominação se coloca no lugar de Cristo. Porque o povo, naquela época, judeu, ele era assim, ele achava que só ele era exclusivo. Né? E nós temos que edificar a nossa fé em Cristo Jesus. E também não em tradições. Porque tradições, até mesmo no livro dos apóstolos, foram colocadas algumas partes que eram tradições ou costumes da época, que se fizeram necessário naquele tempo, mas que hoje não são mais. Não são mais necessários. Isso não é doutrina. Existem coisas que não é doutrina. Você tem que entender isso. Se você for querer querer cumprir algumas coisas daquela época como doutrina hoje, você está até mesmo saindo fora daquilo que Cristo ensinou. Por exemplo, posso dar um exemplo. Imagine que você hoje fosse ter que lavar os pés do seu irmão antes de tomar a ceia. Você vai ver num texto que o Senhor Jesus, antes de dar a ceia, lavou os pés dos seus discípulos. Já existem denominações que acham que isso é doutrina. E que falam, aquela lá não vai entrar no céu porque não lava os pés. Quer dizer, é uma coisa assim que não tem lógica. Aquilo ali significava o quê? Significava uma forma de humildade. Humildade. Nós temos que entender, irmãos, as coisas, certo? Então é um ensino que eu passo aqui para os irmãos, para que os irmãos não sejam iludidos ou enganados por algum sistema que fala, não, se você não congregar hoje aqui, porque é a tua comum. Irmão, pode ser usado esse termo, mas de outra maneira, você não pode congregar. Hoje tem culto na sua localidade, ou próximo à sua residência, é diferente. Agora dizer comum, congregação, isso você está cometendo um erro, você está torcendo o versículo. Porque o versículo aqui não fala. Congregação quer dizer reunião. Onde você for, que a reunião for igual àquela, você está dentro da tua comum reunião. Não importa se tem culto no seu bairro ou se você resolve ir em outro bairro que é a mesma denominação e que tem o mesmo culto, você não está indo em outra comum reunião. Você está ou em outra comum congregação. Porque eu quero deixar claro que essa palavra congregação, ela simplesmente significa reunião de pessoas. Basta você... Agora, se a igreja adotou isso como um ponto peculiar, dizendo que não, congregação vai ser aqui, essa aqui é comum, ela está adotando uma coisa que ela torceu, porque isso não é bíblico, certo, irmãos? Agora, você pode dizer assim, não, hoje tem culto no meu bairro, então eu não vou deixar de ir no outro bairro. Hoje tem culto na igreja próxima à minha casa. Agora, tem culto na minha comum congregação? Peraí, a sua comum congregação não é onde está o seu bairro. Você pode estar em outro lugar e estar congregando da mesma forma comum que a sua congregação congrega. Os irmãos estão entendendo a minha colocação? Busque, estude isso. Isso não tem nenhum contexto individual, deixando claro que se a igreja adota isso, ela está adotando de uma forma para te manipular,
para que você, no dia que tiver culto ali, você não saia para outro lugar. Somente isso. Ficou bem claro, irmãos? Isso é um ensinamento que eu estou passando? Não, isso aqui é um estudo que eu estou passando. Procure saber se não é assim. Procure primeiro, você tem que saber o que quer dizer a palavra congregação. Você vai ver. Primeiro ponto, procure saber o que quer dizer a palavra congregação. Procure saber para quem foi escrito o livro de aos Hebreus. Aí você já vai identificar o que eu estou falando, certo? Deus abençoe a todos, espero que esse ensino, que esse estudo seja bom para que vocês possam ter uma certa... Também não estou culpando... Antes de terminar, se a sua igreja tem esse costume, problema seu, eu não tenho nada a ver com isso. Mas a verdadeira regra desse versículo, a verdadeira finalidade desse versículo não é outra. Se alguém disser que é outra, então está cometendo um erro muito grave, porque já não está cumprindo conforme a palavra de Deus diz. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus.